Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Cultura Gerencial Brasileira. Aqui ao meu lado está o professor João Benjamin da Cruz Júnior, professor titular do Departamento de Ciências da Administração e também do curso de pós-graduação em Administração da UFSC, ele que é especialista em treinamento de treinadores, além de mestre e doutor em administração pela University of Southern California, nos Estados Unidos, pós-doutor em administração pela Universidade do Minho, em Portugal, e tem diversas publicações, palestras internacionais, além de ser professor visitante também do SMAI em Portugal e pesquisador da Fondazione Casamarca da Itália. As áreas de atuação do professor Benjamin: desenvolvimento comportamental, gerencial e organizacional, modelos de organização e gestão, novas tecnologias de gestão, administração democrática e gestão participativa. Professor João Benjamin, boa noite, seja bem-vindo aqui a este nosso programa, esta nossa teleconferência. Obrigado pela presença. Muito boa noite, professor Áureo. Eu garanto que me sinto bem-vindo, me sinto à vontade, me sinto em casa e principalmente me sinto orgulhoso por ter sido convidado para participar desta experiência que deu tão certo e que já é uma experiência consolidada e que efetivamente tem um apelo enorme, e eu garanto que tem, em função dos depoimentos que eu ouço dos meus alunos do curso presencial de graduação, que não perdem oportunidade de ouvir todas essas teleconferências, que teoricamente não se exigiria que eu fizessem, e que se garantem, se afirmam, se consideram, se dizem mais instrumentados conceitualmente. Muito bem, e para isso nós temos hoje mais um convidado, então, o professor João Benjamin, que vai falar conosco aí sobre a cultura gerencial brasileira. Antes, como normalmente fazemos, a gente exibe uma reportagem que ilustra como é que a população entende a cultura gerencial brasileira. Vamos ver. Um século é bastante tempo, não é mesmo? Para se ter uma ideia, 100 anos atrás, o Brasil ainda era uma república exportadora de café e éramos apenas 17 milhões. Hoje, já somos mais de 192 milhões, somos o terceiro maior exportador agropecuário mundial e exportamos também minério de ferro e começamos a competir na exportação de tecnologia da informação. Mas tem uma coisa que parece não ter mudado nesse tempo todo. Em 1914, o famoso escritor Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Será que as pessoas acham que esse pensamento mudou? Existe-se, infelizmente, mas é mais uma cultura portuguesa tão somente, porque o resto da Europa não é tanto assim, né? Acho que sim. Eu acho que um pouquinho da nossa cultura tem esse pensamento do esperto. O espertinho se dá melhor, eu acho que sim. Desde a antiguidade há essa cultura de que o desonesto, o injusto se dá bem. Desde, por exemplo, os diálogos de Platão, até Maquiavel, por exemplo, que o injusto, o príncipe tem que ser de alguma maneira injusto para se dar bem. Transparecer que é justo, mas no fundo ser injusto. Muito bem, está aí a matéria que ilustra, né, o pensamento das pessoas, alguns referindo, como vimos na reportagem, né? A reportagem refere Rui Barbosa e agora esse último estudante, eu suponho, entrevistado, referindo aí também filósofos clássicos. Professor, é preciso reafirmar mesmo, esta cultura gerencial brasileira é uma herança da qual nós não temos conseguido nos desvencilhar? O depoimento do primeiro dos entrevistados diz que isto é parte da cultura portuguesa. Eu creio que não. Aliás, eu afirmo que não. Na verdade, em termos de cultura gerencial, é preciso lembrar que não havia o que gerenciar-se no Brasil até meados da década de 40. No Brasil começa a haver empresas
que precisam ser gerenciadas a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras, da Belgo Mineira, quando Getúlio Vargas resolve industrializar o Brasil e para prejudicar economicamente os seus, entre aspas, inimigos, que eram os grandes cafeicultores, cacauicultores, usineiros de açúcar, enfim, as elites rurais. É a partir daí que se criam empresas no Brasil. Agora, até o início da década de 40, o brasileiro, o homem, vivia em média 36 anos, a mulher 38. A média de natalidade da mãe brasileira era de 7,8 filhos. 7 filhos e 80% do oitavo filho, enfim, 8 filhos. Nós éramos mais de 50% da população analfabetos. Neste país, em que se fechassem todas as indústrias e todo o comércio, mantendo-se apenas os empregos na agricultura, se fechassem todas as indústrias e o comércio, menos de 10% dos brasileiros perderiam o emprego. Neste país, de repente, criam-se gigantescas empresas estatais do porte da Companhia de Mineração Vale do Rio Doce, que já era, quando foi criada, uma das maiores mineradoras do mundo. Hoje é a segunda maior. A Petrobras, a Volta Redonda. E quem é que vai administrar essas empresas? Num país em que não havia outro profissional liberal ou de nível superior, a não ser médico, engenheiro e advogado. Tá? Deixem-se de lado os médicos. Os engenheiros e advogados podem administrar essas gigantescas empresas estatais criadas pelo Getúlio Vargas há 70 anos. Mas, professor Áureo, quem tinha um título de engenheiro ou advogado no início da década de 40, há 70 anos atrás, era filho de quem? Dos grandes fazendeiros a quem Getúlio Vargas queria prejudicar com a criação dessas empresas. Então, a primeira vez em que houve, e os nossos alunos sabem bem do que eu estou falando, recrutamento e seleção de mão de obra gerencial. Ou seja, recrutamento e seleção de profissionais para ocuparem os cargos que os nossos alunos querem ocupar quando se formarem. Mão de obra gerencial, vamos dizer assim, o contrário da mão de obra braçal. A primeira vez em que houve recrutamento e seleção, meu caríssimo professor Áureo, faz 70 anos. Só 70 anos. Não é coisa de português, não. E quando, pela primeira vez, se selecionou mão de obra gerencial, foi para dirigir a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas qual era o critério de seleção? Qual era a pergunta básica que se fazia? Perguntava-se, este jovem engenheiro não tem experiência, mas será que tem potencial? Não, não era isso. Perguntava-se assim, é filho de quem? É filho do ervateiro, fulano de tal, é filho do madeiro. Ah, não presta. Não serve. E esse aqui? Esse é dos nossos. Sim, mas se tem experiência? Não, é ladrão, estuprador, vagabundo, mas é dos nossos, então esse é bom. Não vem de Portugal. Cria-se aí com a industrialização essa cultura gerencial, a partir do momento em que há algo para ser gerenciado. Isto faz... Posso continuar? Absolutamente à vontade. Não, parece que eu já estou dando aula. Não, mas a intenção é um pouco essa. Mas não é para você ficar mais nós vamos bater vamos um papo, nós vamos tornar coloquial essa conversa, mas fundamentalmente a partir dessa linha do tempo que o senhor vem fazendo. Fica absolutamente à vontade. Então vamos falar da formação da cultura gerencial brasileira. É claro que nós não podemos descartar a influência do fato de que nós somos colônia, e não colônia portuguesa. Que nós somos colônia, porque quem foi colônia tem problemas em qualquer lugar seja do mundo. Há uma posição interessantíssima de Chico Buarque de Holanda que diz que Calabar não foi um traidor, porque ele queria, com aquele seu, entre aspas, ato de traição, o que ele queria era que o Brasil fosse colônia da Holanda e não de Portugal, porque se fosse colônia da Holanda estaria muito melhor. No que deram as ex-colônias da Holanda? As ex-colônias da Inglaterra. Olha esse conflituoso Oriente Médio. Há países ali que eram colônia inglesa até 57, até 75. Hong Kong era colônia inglesa até 10 anos atrás. No que deram as ex-colônias? Os Estados Unidos também. Estados Unidos não foram colonizados pelo colonizador saqueador. Os Estados Unidos foram colonizados por religiosos que fugiram para praticar em paz a sua religião. A primeira vez que a Inglaterra tentou cobrar imposto dos colonos americanos, eles expulsaram a Inglaterra e tornaram-se independentes. Então, é claro, nós não podemos... Há uma origem, ainda que remota, sim, de uma certa tradição, fruto não dos portugueses, mas do colonialismo como processo histórico. Exatamente, do colonialismo. Mas há nesse espaço, e a história tem mostrado,
que o período que o Brasil passou, efetivamente, com corte aqui, inclusive, sendo Sim, colônia, sim. e depois até a sua independência, obviamente foram transferidos para cá os vícios de um reino que já era um reino decadente. E ficaram. E ficaram. Foram transferidos e ficaram. Mas eu entendo agora, e reitero isso, é óbvio, não dá para acreditar àquela herança Exatamente, histórica, 100% mas, sobretudo, há uma realidade nacional que apenas há 70 anos passou por essa E transformação. interessante é que aquilo que era uma corte decadente, mas bem corte, né? Decadence avec Decadence elegance. avec elegance, sem perder a elegância. Hoje, pelo imperativo da União Europeia, está uma nação moderníssima em termos de valores culturais. E nós estamos cultivando os valores que muitos dos que eles deixaram aqui. Mas feito digamos assim, essa primeira aproximação do tema do ponto de vista antropológico, histórico, tá? Há uma outra coisa que precisa ser, vamos dizer assim, clarificada para a gente discutir cultura gerencial, o próprio conceito de cultura. Antropologicamente, quando se fala em cultura, se está falando de um conjunto de valores, fundamentalmente, crenças ou crendices, professor Áureo. Crendice. Não deixa o chinelo de cabeça para baixo que a tua mãe vai morrer e assim por diante. Crenças, crendices, hábitos, usos, costumes e tradições que na prática, em termos práticos, funcionam como leis não escritas. E aí são muitos os alunos que dizem, mas existe isso? Lei não escrita? Existe sim, e que efetivamente regulamenta o nosso comportamento. E aí, na sala de aula, os alunos entendem quando eu pergunto se existe uma lei que obriga o brasileiro a desviar-se da escada. Ou se existe uma lei que impede o brasileiro de passar por baixo da escada. É obviamente que não. Mas todo mundo se comporta como se houvesse uma lei. Então está aqui uma grande ilustração, um belíssimo exemplo do que é cultura. Um conjunto de valores, crenças, hábitos, usos, costumes e tradições que na prática funcionam como se houvesse lei não escrita. Na prática há, sim, uma lei com 3 artigos. Artigo 1º, a proibição. O brasileiro é proibido de passar por baixo da escada. Artigo 2º, a obrigatoriedade. O brasileiro é obrigado a desviar-se da escada. Artigo 3º, revogam-se as disposições em sentido contrário. Isso é cultura. Agora, traz isso para o ambiente de trabalho. Esses valores, crenças, hábitos, usos, costumes e tradições que no ambiente de trabalho funcionam como leis não escritas que regulamentam o nosso comportamento, formam o que se chama de cultura gerencial. Quais são os traços característicos da cultura gerencial brasileira? É o combate ao desperdício, como é na Europa? É o compromisso pessoal com a melhoria dos padrões de qualidade do trabalho individual, como é nos países orientais? É a maximização de resultado ou a minimização de dispêndio, a racionalização, como é nos Estados Unidos e no Canadá? Quais são os traços característicos da nossa cultura gerencial, daquilo que se faz na empresa? Como é que os americanos, por exemplo, se referem a nós gerencialmente? De 2 maneiras. Uma altamente elogiosa. O americano gostaria de ter, e ele é sincero quando diz isso, porque eu lecionei 5 anos enquanto fazia o doutorado e tive muito contato com professores americanos. O americano é sincero, genuinamente sincero, quando diz assim, nós gostaríamos de ter essa capacidade invejável que o brasileiro tem de improvisar soluções criativas quando acontece um imprevisto. Que nome maravilhoso para jeitinho. É verdade, Capacidade de improvisar Exato. Soluções criativas quando acontece um imprevisto. E eles queriam ser como nós. Mas eles aí nos criticam. E aí vem uma crítica forte. Porque por confiarmos demasiadamente no jeitinho, nós não fazemos previsão, nós não planejamos. Porque se der problema, A gente dá um jeito de dá um resolver. jeitinho. A cultura da improvisação, a cultura do jeitinho, é o traço mais característico da cultura gerencial brasileira, e não a da previsão, do planejamento, da prevenção, do combate ao desperdício, da racionalização. Sem contar o paternalismo, quando o próprio funcionário quer ser tratado paternalisticamente. É maravilhosa a experiência de um dos autores brasileiros mais lidos lá fora, quase tanto quanto Paulo Coelho, Ricardo Semler, Sim. utilizado em todos os cursos de gestão. Que foi de lançado mestrado com Virando a Própria Mesa. Virando né? a própria mesa. Nos Estados Unidos é The Maverick, porque o Maverick é aquele potro indomado, o corcel, que não corre junto com a manada, ele corre por fora. E o Semler é chamado de um indomável. Não se pode domá-lo, domesticá-lo. Ele é um potro indomado,
Mas o livro do Semler, nos mestrados e doutorados americanos de gestão, é dos mais lidos, dos mais Agora, trabalhados. professor, sem querer interrompê-lo, mas já interrompendo essa frase clássica, né? O senhor não está sendo extremamente rigoroso com essa cultura gerencial brasileira ou com os traços característicos dela, na medida em que, obviamente, muito mais recentemente, não do tempo de Petrobras, de Companhia Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce, mas não houve uma evolução no ambiente de trabalho, uma profissionalização, alterações que acompanharam a evolução tecnológica do Parque Fabril brasileiro? Nós não aliviamos um pouco esses traços culturais? Sem dúvida. E aqui entra um terceiro ponto. Se o primeiro foi a questão de circunscrever a influência do fato de termos sido colônia, o segundo foi essa questão de que os pontos mais visíveis da nossa cultura são o mais visível é a questão do jeitinho, mas o terceiro ponto é o dualismo. Hoje nós somos uma cultura dual, porque convivem na mesma empresa o coronelismo, o paternalismo, o nepotismo, a improvisação e as mais modernas técnicas de gestão. Mas as nossas empresas, professor Áureo, sim, deram um baita de um refresco, modernizaram muito, mas tecnicamente ou tecnologicamente. E a cabeça do empresário ou do gestor brasileiro modernizou? Então vamos lá, vamos para o quarto ponto. O que é empresa moderna? E como se fala em administração da empresa moderna? Meu caro professor Áureo, eu sou capaz, eu sei citar de cabeça pelo menos 100 livros ou artigos que falam em gestão da empresa moderna. Eu tenho um livro publicado pela Atlas, é de 2004, já está na terceira edição, quer dizer, está com uma edição a cada 2 anos, em que eu trato fundamentalmente da gestão da empresa moderna. Professor Áureo, eu não conheço um único, não sei citar, me declaro incompetente, um único livro ou artigo que ensine a fazer a administração da empresa antiquada. É verdade. Quer dizer, a administração, teoricamente, da empresa moderna, mas a empresa já é moderna. Mas o que é empresa moderna? E aqui entra um outro problema cultural, crença do brasileiro. Empresa moderna é aquela que robotizou a produção e informatizou a gestão. O robô faz a solda, o robô costura a blusa de renda ou a camiseta de malha. E o computador faz a folha de pagamento, o controle das contas a pagar, das contas a receber, o controle de estoque. Mas a cultura daquela e a empresa cabeça não... do empresário é cabeça de senhor de engenho. Então, professor Áureo, é por isso que eu digo, não existe. O sinônimo da modernização do nosso Parque Fabril não é só o tanto que eu invisto em tecnologia. Exatamente, não é. É como eu gerencio essa tecnologia. Exatamente. Ora, professor Áureo, há 12 anos atrás, talvez nem tanto, foi inaugurada no Brasil o que na época era a fábrica de papel mais moderna do mundo. Um assombro. Ela faliu 5, 6 anos depois, por problemas de gestão, mas fundamentalmente problemas culturais. Vem o engenheiro papeleiro finlandês, norueguês, para trabalhar com o engenheiro brasileiro. Houve problema. Não funcionou, e aí não houve... Aí o empresário diz assim, mas então eu trago o capataz da minha fazenda de café, porque lá ele faz a peãozada trabalhar. E trouxe para coordenar conflitos de natureza cultural entre finlandeses e brasileiros, fosse o capataz da fazenda de café. Agora, professor Benjamin, nesse contexto todo, e eu tendo agora, sim, acompanhá-lo nessa acidez da crítica sobre a cultura gerencial, porque, vejam, era uma impressão falsa de que nós estamos num mercado em crescimento, um mercado em ascensão, os números da indústria brasileira, do setor industrial, do setor até de serviços, demonstram que tem havido uma evolução aí, mas efetivamente a gente enxerga que há ainda uma gestão paternalista, uma gestão até que reproduz modelos mesmo de oligarcas, enfim, né, de um período nepotista, enfim, e tendo efetivamente a concordar com isso, mas onde é que funciona, por exemplo, nesse cenário, o papel das empresas familiares, por exemplo? Quer dizer, as empresas familiares reproduzem esse modelo, ou aquelas cuja gestão é familiar, reproduzem esse modelo, e aquelas que profissionalizaram a gestão, que deram uma discreta afastada nos membros da família e posicionados em conselhos e tal, Vamos e lá. o profissional gerindo. Mesmo nessas... Não fugiu desse modelo? Fugiu sim. Mas mesmo nessas, nas empresas familiares, que efetivamente profissionalizaram-se,
em que a vovó não dá mais palpite como ela sempre deu, apesar de não ter cargo de direção. Mesmo nessas empresas, nós temos problemas de cultura gerencial. Professor Áureo, nós ainda acreditamos, vamos para o quinto ponto, que o melhor fazedor, o melhor executor será o melhor gestor. Então nós sempre pegamos aquele que tem mais conhecimento técnico e o colocamos para chefe dos demais, porque ele faz muito bem o seu trabalho. Normalmente nós perdemos o melhor técnico e ganhamos um péssimo gerente, porque ele não foi preparado para ser gerente. Fazendo com que aconteça na prática aquilo que eu digo que é acidente de trabalho quando alguém é promovido a gerente em empresa privada. Quer dizer, a trajetória bem-sucedida dele numa determinada área não o credencia para ser um líder. De forma nenhuma. Então, está o executor Áureo fazendo um trabalho de belíssima qualidade. O empresário passa por ele e diz, Áureo, a partir de amanhã você vai ser gerente. Aconteceu um acidente de trabalho. Digo, ser gerente no Brasil é acidente de trabalho. Aconteceu um acidente de trabalho na carreira do Áureo e ele virou gerente. Não se preparou para... Professor, ele não foi preparado para... Era o que eu ia perguntar ao senhor, se bem que o senhor é entrevistador, era o que eu ia perguntar, professor Áureo. Quantas empresas o senhor conhece em que os profissionais são efetivamente preparados para o exercício da gerência antes de serem promovidos a gerente? Deve então, efetivamente ser raro. Raro. Mesmo nas familiares mais profissionalizadas, isso acontece. É um problema cultural nosso. Uma outra coisa que os americanos, o conselho que eu mais ouvi, que os americanos dizem a nosso respeito. Por confiarmos demasiadamente na nossa capacidade de resolver dando jeitinho, nós não prevemos, e nós também detestamos manual. O que é que o brasileiro faz com o manual, professor? Ignora. E o americano diz muito para nós. Quando a gente começa a ficar estressado, angustiado, não está dando certo, vai ficando irritado, quer chutar o balde. O americano diz assim, calma, não se estresse. Quando nada mais der certo, tente ler o manual. Geralmente funciona. Agora vamos lá, companheiro. O que é um manual? Racionalmente, friamente. O manual é um conjunto de informações que nos ensina a melhor maneira de fazer alguma coisa. É a sistematização dos processos com os quais a gente se depara. E o brasileiro joga fora o manual. Não gosta de manual. Eu conheço gente que acha que ler um manual, procurar a ajuda do manual, na frente do subordinado é dar uma demonstração de fraqueza. Vão dizer que eu sou um frouxo, porque eu não sei resolver, vou procurar no manual. Essa é a nossa cultura que está presente mesmo na familiar, mais profissionalizada. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor João Benjamin Não, está ótimo. O professor João Benjamin da Cruz Júnior aqui, que é professor titular do Departamento de Ciência da Administração, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, está conversando conosco sobre a cultura gerencial brasileira. E eu, francamente, me confesso surpreso com algumas das suas convicções, porque efetivamente a gente tem um retrato da produção industrial brasileira, do setor empresarial brasileiro como um setor de vanguarda, de ponta, que tem avançado em vários aspectos, mas que ainda deixa a desejar nesse ponto de vista. Mas isso aí, me parece que até agora nós estamos mais concentrados, digamos assim, no setor produtivo privado e na esfera pública. É pior, professor Benjamin? Quando Getúlio Vargas efetivamente pôs em prática um projeto de industrialização do Brasil, para tirar o poder econômico e, consequentemente, político das oligarquias rurais, ele criou as estatais e, com isso, ele fez com que a agricultura, num certo momento, tivesse um prejuízo seríssimo. Bom, o ervateiro, o madeireiro, o cafeicultor, o cacauicultor, o usineiro de açúcar, vendia o seu produto primário na Europa e comprava automóvel, geladeira, rádio, tecido, móveis, sapato, remédio. De repente, ele continua vendendo café lá fora, mas ele não pode mais comprar aquilo que ele sempre comprou. Ele tinha prejuízo. Mas aí Getúlio Vargas já tinha criado siderurgia, comunicação, transporte, enfim, infraestrutura. Aí o cacauicultor, o ervateiro, viu assim, o meu cacau, a minha erva, agora me dá prejuízo. Eu não posso mais comprar o automóvel, o rádio, a máquina de costura que eu comprava na Europa. Mas agora no Brasil tem aço, tem comunicação. Então eu vou fabricar no Brasil aquilo que antes eu comprava lá fora. Já há infraestrutura. Isso é a tese de doutorado da Maria da Conceição Tavares. Mas, amigo, por conta ele se transforma de um oligarca rural para um oligarca senhor de engenho em industrial. Mas a cultura não acompanha. Quando ele se transforma de usineiro de açúcar
em industrial, em fabricante de geladeira. E ele traz modelos de gestão europeia para fazer uma empresa bem moderna. Mas ele traz para a empresa dele que visão de mundo, professor Áureo, que filosofia de vida e, principalmente, que princípios éticos e valores morais. Que cultura. Que cultura. A cultura que ele praticava como ervateiro, como usineiro, como cacauicultor, ele traz para a empresa. Amigo, ainda há empresário brasileiro, e quando eu falo empresário, nós estamos falando de empresa familiar, que se refere aos seus recursos humanos como a peãozada. A peãozada. A indiarada. Indiarada vadia. Traz o capataz. E aí tenta resolver problemas de natureza cultural, utilizando como instrumento de motivação o chicote. E no setor público, só para eu recuperar a minha pergunta. Bom, desculpa. Aí, com isso, Getúlio Vargas, ao fazer com que o senhor de engenho se transformasse em industrial, consolidou uma crença que na empresa privada, gestor, gerente, administrador, bem, é um capataz. O que é que fazia o capataz lá na fazenda? Fazia o pessoal trabalhar movido pelo medo. E isso é a cultura predominantemente na empresa privada que vê o administrador como capataz. E no serviço público? A partir do momento em que, com o processo de industrialização, é preciso dirigir as grandes estatais, e a pergunta básica que se faz na hora de contratar é filho de quem? Se consolida uma outra crença. Se na empresa privada, administrador é um capataz que está ali para fazer as pessoas trabalharem movidas pelo medo, na empresa pública, administrador, gestor, gerente, líder executivo, é visto como um caseiro. Agora, o que é que faz o caseiro? Toma conta do patrimônio. De quem? Seu, pessoal? Não. Do patrão. Na empresa pública, gerente é visto como um caseiro que está ali para cuidar, para zelar do patrimônio político de quem o empregou. Exatamente. Qual é a encomenda? Fortalece meu lado, defende meus amigos, para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. Então, a distinção entre empresa privada e empresa pública, eu acho que acaba sendo semântica. Na empresa privada, pela nossa cultura, gerente é um capataz, e na empresa pública é um caseiro. Agora, professor, até porque o universo de pessoas que nos acompanha agora e depois com o acervo todo dessas teleconferências, esse universo é formado por alunos de administração, dos cursos presenciais, dos cursos à distância, também os alunos participantes do Programa Nacional de Administração Pública. Me interessaria entender o papel do profissional da administração neste contexto. Muito bem. Em que momento? Porque o Conselho Federal de Administração, os conselhos reguladores, os cursos de graduação, eles têm uma trajetória aí de 50 ou 60 anos, se não estou enganado, um pouco mais talvez. Os conselhos, a regulamentação da profissão do administrador é do final da década de 60. 60, então estamos falando aí de 50 anos. Em que momento foi possível definir que pode haver um gestor formado para tanto no setor público quanto no setor privado, com capacidade de intervenção e talvez com uma perspectiva de mudança desta cultura ou de minimização dos seus aspectos mais nocivos, vamos dizer assim? Um marco foi efetivamente a regulamentação da profissão do administrador. Mas, em que pese o fato de que, de direito, a atividade do administrador da empresa, de direito, está regulamentada, na prática nós sabemos que não está. Na prática nós sabemos que não está. Onde é que está a saída? Onde é que está a saída? Por mais que haja e que seja importante a função dos conselhos, das universidades, dos institutos de ensino, das instituições de pesquisa, sinceramente, professor, eu vejo que a autoformação, a autoeducação do gestor da empresa privada e no serviço público ainda é a saída mais efetiva para essa situação em que nós temos regulamentada de fato, de direito, mas não temos de fato essa atuação. A autoeducação no sentido assim de que o administrador brasileiro, e aqui eu estou incluindo o economista que administra a empresa, o contador, o jornalista, o engenheiro, quem administra a empresa. Ele tem culturalmente uma visão atravessada de um conceito que para mim é o mais importante na prática da gestão até do que liderança. É o conceito de competência. Meu caríssimo professor Áureo, se nós sairmos daqui
onde nós estamos no jornalismo, e andarmos 200, 300 metros, formos ao hospital universitário, ao HU, e perguntarmos a 100 pessoas aleatoriamente, o pai de um doente que foi visitar o filho, o médico que está saindo de plantão, o policial que foi levar um preso para fazer exame de corpo de delito, 100 pessoas. Meu senhor, minha senhora, na sua cabeça, o que é competência? Professor Áureo, todo mundo vai dizer assim, é a característica de quem faz o seu trabalho muito bem feito. Quem é que é competente? Ah, é quem faz o trabalho com muito boa qualidade. Não é, professor Áureo, não é. Competência não é o atributo de quem faz um trabalho muito bem feito. Competência gerencial, o mesmo adjetivo de cultura gerencial, é o atributo de quem desperta nos outros a vontade de fazer bem feito. Quantas pessoas o senhor já encontrou, professor Áureo, que estão trabalhando com ostensiva má vontade por causa do seu chefe? Do seu chefe. E eu também já encontrei pessoas que me atenderam de uma forma tal que me levou a comentar, poxa, eu fiquei encantado com o atendimento que a senhora me deu. E ela disse assim, eu faço questão de encantar os nossos fregueses porque os meus chefes merecem. Olha como ela fez o caminho da volta. Exatamente. Independente da motivação que o chefe lhe desperte, ela tem essa consciência. Então, há casos em que um grupo de pessoas assim, não mexam no nosso chefe que vão se incomodar conosco. Há casos em que um grupo de pessoas dizem assim, vamos procurar fazer o melhor possível porque o nosso chefe merece. Esse é o chefe competente. Porque consegue despertar 3 sentimentos. 1, boa vontade. Alguém tem dúvida do que é trabalhar com boa vontade? Não sabe o que é? É o contrário de trabalhar de má vontade. Pronto. Tá explicado. Todo mundo sabe o que é trabalhar de má vontade. Até criança de 5 anos, quando o avô diz, querido, traz mais uma cerveja para o vovô que eu estou vendo o jogo. Puxa, vovô, tudo eu. Que saco. Eu sou um escravo nessa casa. Porra, até criança de 5 anos sabe o que é trabalhar de má vontade. Boa vontade. Vovô, quer que eu traga mais uma? Oba, vou lá buscar para ti. Reconhece, até a criança reconhece. Até a criança reconhece. Então, competente é o profissional que desperta à sua volta. E vê bem, meu caro, não é só no subordinado não, hein? Ele desperta nos colegas. Boa vontade. Lealdade. Amigo, um funcionário leal, um subordinado leal, não divulga segredos de interesse da empresa. Não agride clientes, não agride fornecedores, não agride colegas. Não utiliza material da empresa para seu uso pessoal. Não rouba. Não chega tarde, não sai cedo. O leal não cria problema. E ele é leal porque ele acha que o meu chefe merece que eu seja leal. O competente é aquele que desperta nos seus subordinados boa vontade, lealdade e entusiasmo. O entusiasta é leal, cada vez mais leal, tem boa vontade, cada vez mais boa vontade. Não é preciso, não é importante que ele seja um bom fazedor. Mas na nossa cultura existe aquilo que eu chamo de a ilusão das organizações. Acreditar que o melhor pedreiro vai ser o melhor mestre de obras. Tem havido cada desastre, meu amigo, e a saída está por aí. Como é que nós nos fazemos competentes, professor Áureo? Não é só com conhecimento de técnica, porque o que conhece a técnica sabe fazer. É claro que sem habilidade técnica ninguém será competente. Mas é preciso, além da habilidade técnica, que haja habilidade comportamental. Juntando as duas coisas, daí resulta competência. Isso, infelizmente, não está na visão de currículo mínimo de administração do Conselho Federal. Nós ainda estamos naquela, ensina técnica. Culturalmente, os nossos alunos dizem, mas como é que eu faço? Eu quero a técnica. E esquecemos a importância desse comportamento. Então é preciso que a prática da gestão se dê por parte de alguém que foi ensinado sob 2 óticas. 1, a técnica, claro que é fundamental. Outra, comportamental. E as duas ao abrigo de um guarda-chuva invisível. A gente não o enxerga, mas se sair debaixo dele, a gente se molha. E esse guarda-chuva invisível é o guarda-chuva cultural. Agora, professor, deixa eu trazer aqui para essa nossa conversa, absolutamente rica. Não, imagine, está ótimo. Uma situação que eu vivi há alguns anos, aqui mesmo na Universidade Federal de Santa Catarina, quando numa conversa com alguns diretores de unidades acadêmicas, diretores de centro de ensino, para quem não entende um pouco do funcionamento da universidade, suponho que vários diretor de vocês de faculdade, entendam. Diretor de faculdade. Cujos mandatos aqui na universidade são eletivos, quer dizer, eles são escolhidos pelo voto dos seus pares naquela unidade para dirigirem o centro. E uma pessoa em especial disse, olha, eu estou preocupada com os 4 anos que ficarei à frente da unidade,
Porque eu entrei na instituição para ser pesquisadora, docente. Eu não entendo nada de administração. Quer dizer, o que isso naquela circunstância me revelou? Que, de fato, é esse exemplo do grande executor. Quer dizer, nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina, como de resto nas universidades federais, essa estrutura de gestão que aproveita grandes e eminentes pesquisadores da sua área específica de conhecimento, mas que não necessariamente serão os melhores gestores da instituição. Essa é uma distorção também. E nem sempre os melhores professores. Sim. Os europeus, por exemplo, as empresas americanas, canadenses e da Europa Ocidental estão voltando a utilizar, porque acham que não testaram suficientemente a chamada carreira em Y, em que o profissional tem um desenvolvimento comum durante um período de 2, 3, no máximo 4 anos, e depois ele vai para a gestão mesmo, ou ele vai para um laboratório. Bom, isso começou na universidade, em que depois de um período de adaptação à academia, o professor vai para o laboratório ou para a sala de aula. Amigo, tu conheces cientistas maravilhosos que chegam na sala de aula, são um desastre. Não sabem falar, são tímidos, têm medo. Não verbalizam, não sistematizam. Produzem um conhecimento, mas não conseguem transmitir. Então os europeus estão voltando a ter o professor que inventa conhecimento. A expressão é gozadíssima. Ele inventa conhecimento. E aquele que multiplica, transmite esse conhecimento. Quer dizer, nesta lógica, nessa perspectiva de que num ambiente de trabalho, você tem as pessoas que podem ser grandes executores a vida inteira na sua trajetória, sem necessariamente serem promovidos a gerentes. Exatamente. Que não necessariamente serão bons gerentes, se não forem preparados para tanto. Exatamente. Muito bem, professor Benjamin, nós vamos agora rapidamente aqui as perguntas que a gente recebe. Tem isso? Tem isso ainda. Alunos participam aqui enviando perguntas lá no ambiente virtual do programa, no site. Importante. E temos uma aqui, olha só, o José é aluno do Polo de Lages, do Polo de Educação à Distância, dos cursos de graduação à distância, do Polo de Lages. Obrigado, José, pela sua participação. A pergunta é: se a cultura do colaborador influi na organização, como agir quando ele se nega a executar algum trabalho, alegando que essa atividade interfere em sua crença ou nas suas convicções? Como é que a gente lida com isso? José, os americanos... primeiro, muito obrigado por mandar uma pergunta, José. Eu me sinto importante porque, poxa, tu tomaste o teu tempo para fazer uma pergunta. Valeu, amigo, valeu. Lagiano, tudo gente fina. José, os americanos tentaram resolver isso formalmente, legalmente, criando um conceito chamado objeção de consciência, que é trazer para as empresas o que eles já fazem desde a guerra do Vietnã, quando passaram a aceitar que pessoas se recusassem a ir à guerra por uma questão de consciência, fundamentalmente consciência religiosa. Não funcionou, José. Não, nas empresas não está funcionando. Não está funcionando. É o tipo da coisa que tem sido, o que tu levantas, José, se tu olhares nos sites de debates, está sendo tremendamente discutido na Europa Ocidental, nas comissões específicas da União Europeia, que tratam de conteúdo de ensino, principalmente depois do tal Tratado de Bolonha. Mas, José, com toda a sinceridade, meu amigo, ainda não há claramente disponível para mim, para ti, para quem tem empresa, para quem é chefe, para quem é subordinado, não há ainda disponível uma lição. José, faça assim. Não há. Sabes o que estão dizendo, José, os europeus e os americanos, quando ouvem uma pergunta polêmica como essa tua? Estão dizendo assim: meu filho, usa o teu bom senso. É a saída. Não tem uma receita. É a saída de quem não tem a receita. Mas, José, eu estou convencido de uma coisa. Pelo que se está publicando, pelo que se está discutindo, isso está sendo tema de congressos. Quer ver uma coisa, amigo? O Brasil esqueceu disso. José, eu acho que tu és da área pela tua pergunta. Nós estamos em 1910. Desculpa, em 2010. No ano que vem, nós vamos celebrar, olha o verbo que eu estou usando, celebrar o centenário da publicação do Princípio de Administração Científica do Taylor. O trabalho que transformou a administração de coisa para quem tinha dom, para quem tinha jeitinho, em ciência. Por que ciência? Porque ele sistematiza conhecimentos a partir da experimentação e são conhecimentos que nós podemos ensinar e aprender. Isso é ciência. Reproduzir. Exatamente. A partir de um método próprio. José, a União Europeia vai fazer uma baita de uma festa para celebrar o centenário de Taylor. Eu fui convidado, já formalmente convidado pela Universidade do Porto, para fazer uma palestra a propósito do centenário de Taylor. E, José, tu vais cair da cadeira se estás sentado, amigo. O tema que me pediram que abordasse na palestra é exatamente o tema da pergunta que tu nos fizesse agora. Olha onde é que tu foste botar o dedo, hein, amigo? Tu és ótimo para botar o dedo na ferida. Professor Benjamin, a Bruna, que é aqui do curso presencial. Bruna, obrigado também pela sua pergunta.
Considerando que as pessoas são o elo entre as organizações e o meio, de que maneira as diversas crenças individuais influenciam ou não a formação da cultura gerencial? E em contrapartida, pergunta a Bruna ainda, professor, a cultura gerencial influencia ou não nas crenças individuais? Sim. Onde é que tem Sim, esse Bruno. diálogo aí? Sim, vamos lá. Há um trabalho maravilhoso sobre isso, Bruna, muito utilizado, mais fora do que aqui no Brasil, de um autor, e esse tu conheces, José Roberto Whittaker Penteado. Whittaker A Penteado. Técnica da Comunicação. É. E ele diz, ele tem esse livro dele é de 70, mas Por aí, como por aí. é atual? E ele tem um capítulo maravilhoso em que ele prova até com pesquisas que as organizações também têm uma personalidade. E a Bruna, na verdade, está falando da personalidade das pessoas e das organizações. E que a personalidade das organizações se impõe muito mais às pessoas do que a das pessoas às organizações. Bruna, os valores pessoais, as crenças pessoais, as atitudes pessoais orientadas por crenças, elas são mais ou menos que esmagadas pela cultura da organização. E a cultura da organização, Bruna, se impõe, às vezes até com violência. Não violência física, claro, mas se impõe de maneira violenta sobre a cultura pessoal, esmagando valores pessoais. É por isso que o professor Guerreiro Ramos diz que é uma falácia acreditar que as organizações formais, as empresas, são o palco adequado para a realização da felicidade humana. Não, não é. A empresa não é o local. Uma professora que trabalhou conosco como com bolsa de pós-doutorado, a professora Aline Lander, tem um trabalho maravilhoso chamado A Felicidade nas Organizações. Mas ela parte dessa visão de Guerreiro Ramos, e Guerreiro Ramos diz muito claramente, não, as empresas não são o palco apropriado para a autorrealização humana e muito menos não são lugar para ser feliz. Um outro pesquisador italiano, professor pesquisador da Fundação Casamarca, professor Enzo Spaltro, tem um outro trabalho maravilhoso sobre a boa educação nas organizações. E diz que por mais que as pessoas sejam educadas na sociedade, na família, bem educada, educação básica, Sim. Né? Nas organizações todo mundo é mal educado. Então, Bruna, infelizmente, a organização se impõe sobre os nossos valores. Infelizmente. Apesar de tu estares corretíssima, as pessoas são um elo de ligação. Mas as organizações querem que as pessoas exerçam essa condição de elo de uma dada maneira, imposta pela empresa, sem permitir que a pessoa o faça da sua forma. Infelizmente. Professor, a pergunta agora é do Eduardo Torres Martins, que é do Polo de Laguna. Eduardo que está sempre conosco, todas as teleconferências. Muito bem. Obrigado, bastante ativo nas suas indagações aqui. Ele gostaria de saber mais sobre a cultura gerencial do administrador público brasileiro, fazendo um paralelo das últimas décadas com o tempo presente aqui. E eu acrescento à pergunta do Eduardo alguns aspectos que me parece em que houve uma certa maturidade do Estado e das suas instâncias todas, em todos os níveis, com relação às práticas mais transparentes, de alguma forma, a essas garantias de acesso por meio de acesso público, enfim. O Estado evoluiu em alguma medida. Bastante. E ele conseguiu desenvolver uma cultura gerencial do setor público também evoluída, professor? Às vezes, em experiências localizadas, em áreas específicas da gestão pública, o Estado evoluiu mais do que a empresa privada, por incrível que pareça. Evoluiu mais do que a empresa privada. E eu acredito, Eduardo, meus cumprimentos, o pessoal da Laguna, da brava, heróica e valorosa Laguna. Eu fui lá, Eduardo, e bebi água da Carioca, por isso eu sou lagunista. Eduardo, nas empresas públicas, ao contrário da crítica que eu fazia ainda há pouco a respeito do que acontece na empresa privada, o avanço tecnológico, por incrível que pareça, levou ao avanço cultural. Eu fiquei assim assombrado com o avanço tecnológico num órgão que era sabidamente complicado, o Detran. Hoje tu licencias um automóvel pela internet, compareces numa agência do Banco do Brasil, já com a negativa de multa, com os três boletos já impressos, pagas poxa, sai com o documento o estacionamento atualizado. Da Rita Maria. Eduardo, Rita Maria é a estação rodoviária de Florianópolis. O estacionamento da Rita Maria é grátis por 10 minutos. Se fica mais que 10 minutos, tem de pagar. Se fica menos, não paga. Eu fui fazer o licenciamento do meu carro. Quando eu saí, eu fui pagar o estacionamento, disseram, não, o senhor não ficou 10 minutos, não paga o estacionamento. Eduardo, É uma situação que alguns anos atrás era exatamente. inimaginável. E isso criou na cabeça do consumidor de serviço do Detran, consumidor de serviço da Polícia Federal, quando você vai buscar passaporte,
a expectativa de que esse avanço tecnológico tem que ser correspondido por um avanço cultural. Mas isso também criou-se a consciência na cabeça do próprio servidor público. Então, Eduardo, sim, está havendo avanço da cultura gerencial, ela está se modernizando. O que é isso? O pessoal está ficando muito mais consciente da sua função, do seu papel de servidor, que está ali para servir e não para fazer favor para a gente. Muito bem. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do tempo final desta teleconferência. Professor. Pode protestar? Pode protestar. Traz o livro de reclamação. Já que me trouxeram aqui, eu quero falar mais. E o professor Benjamin aqui está nos brindando com essa verdadeira aula aqui a respeito de cultura gerencial. E eu me confesso aí, depois de ter visto, lido, ouvido, enfim, me informado de algumas questões, que efetivamente há uma cultura gerencial brasileira, tupiniquim, macunaímica, por assim dizer. Exatamente. E que a gente precisa avançar, efetivamente, para desfazer alguns desses requisitos que a desmerecem, ainda que haja, claro, sempre méritos no desempenho de todos. Principalmente deixarmos de sentirmos orgulhosos por sermos vistos como bom selvagem. Como bom selvagem. Mas, como em todos os programas que temos feito aí ao longo dessa trajetória nesse programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, eu sempre peço aos nossos convidados que falem particularmente com vocês que nos acompanham, que estão buscando essa formação em nível de graduação, seja na modalidade presencial, na modalidade à distância, no Programa Nacional de Administração Pública, de qual é o seu recado para esses jovens, para essas jovens aí, com relação à formação deles? Muito bem. E, obviamente, isso no contexto dessa tal cultura gerencial brasileira, professor Benjamin. Meninos e meninas, em termos da vossa formação, da formação de alguém que daqui a pouco vai ter que assumir as nossas empresas públicas ou privadas, carregando nos ombros a nossa expectativa, do professor Áureo, minha, de que vão modernizar a empresa pública ou privada. Eu digo duas coisas. A minha mensagem final para vocês. O desafio de vocês é o desafio da mudança. Nós precisamos de vocês como agentes de mudança. Agora, o que me preocupa é que quando eu falo para jovens como vocês, que o desafio de vocês é o da mudança, infelizmente, na cabeça de vocês vem aquela imagem de mudança como inovação tecnológica. E quando eu digo que o desafio de vocês é o desafio da mudança, não da mudança como inovação tecnológica, mas da mudança cultural. Meninos, quebrem tradições. Desobedeçam tradições. Pratiquem um pouco daquilo que se chama de desobediência organizacional. Nós precisamos disso. Sabem por quê, crianças? Olha que coisa polêmica que eu vou dizer. Nas empresas, com ordem não há progresso. Ordem é manter tudo como está. É preciso desordenar, romper com uma dada situação para que a coisa seja diferente. Vocês acham que eu estou dando conselhos revolucionários de que quebrem tudo? Não. Sabe por quê? Porque dá para fazer isso que eu estou sugerindo da seguinte maneira. Fazendo na empresa, e mesmo na escola, durante a formação, tudo aquilo que não é proibido. Meninos, ninguém pode punir vocês. Ninguém pode castigar vocês se vocês fizerem coisas que não são proibidas. O problema é que vocês, o professor Áureo e eu, costumamos fazer só aquilo que sempre fizemos, em vez de fazer tudo que não é proibido. Fazendo o que não é proibido, vocês não serão punidos, e vocês mudarão. Para melhor. Professor Benjamin, João Benjamin da Cruz Júnior, muito obrigado pela sua presença, participação nesta rica e animada conversa que tivemos aqui sobre a cultura gerencial brasileira. Tenho certeza que isso, no mínimo, instigou, provocou e estimulou cada vez mais os nossos alunos aí dos cursos que nos acompanham, que depois têm a oportunidade de acessar esse material na internet ou mesmo na coleção dos DVDs que são distribuídos também, para vocês poderem complementar a formação e se sentirem de fato assim, estimulados à rebeldia, uma rebeldia que desestruture o caos e reordene esse caos numa outra perspectiva. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, e você já sabe que mais informações pode encontrar no endereço eletrônico www.oficinascad.ufsc.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.